falando um pouquinho a respeito das expectativas, certo, Paulinha? Você vai desfilar no 7 de setembro? Não estarei desfilando no 7 de setembro, gente, mas não sei. Desfilando. Você vai, Paulo? Ó, querida, se você não for, eu não vou. Eu vou estar aqui no Morning. Eu sei que vai ter Morning Show ao vivo. Eu só vou se você for. Hã? Eu não vou. Por que vocês não vão? Cadê o Explica aí pra gente. patriotismo? Peraí, eu vou me interessei explicar. muito pelo 7 de setembro, assim, Eu vou estou explicar. falando porque sempre tem, né, mesmo desfile militar e tal, enfim, a mim não me interessa. Mas você não está explicar. insatisfeita, não, Paulinha, com as violações das liberdades individuais? Essa é uma manifestação pela liberdade. Você não gosta de liberdade? Eu enxergo você como uma pessoa que, apesar das suas posições, você é uma pessoa que gosta bastante de liberdade, Mas das você liberdades acha que individuais. é uma coisa pela liberdade ou são mais de É o tema da apoiadores do manifestação. presidente Bolsonaro, que não é o meu caso? Você tá querendo obrigar a Paulinha aí, é Não, isso? é a favor da Ursão? liberdade. Esse discurso, ele sempre pega um discurso da moral pra eles, sabe? Não é a moral, liberdade. não. Se não fosse, é contra a liberdade. Não, que liberdade? Por exemplo, Esse é eu explico completamente porque eu não mando do oposto. STF, Paulinha. Esse é completamente oposto à liberdade. Não, é que eu vou Eles falar, querem eu vou atacar o falar uma STF. coisa pra vocês. Posso Olha, falar, a Paulinha? única manifestação que eu Isso é a fui na favor da minha liberdade. vida, eu acho que eu nem sabia o que eu tava fazendo direito, mas foi aquela do impeachment do Collor. Sério, foi a única que eu fui na minha vida, que eu fui até o Anhangabaú, caminhando e tal. Paulinha, nós estamos de volta aqui para quem nos acompanha nesta segunda-feira, são 10 horas e 47 minutos, numa tretinha aqui, leve, básica, a respeito da participação Quem não vai ou não. na manifestação Exato. não Se é a nós favor vamos da ou não. liberdade. Verdade. Eu não gosto muito de manifestação, porque eu acho que É em justamente manifestação o oposto nesse sempre caso. junta muita gente, é isso. Então, por exemplo, você tá numa lá, É o objetivo. você tem uma bandeira, não, mas você tem uma bandeira da CUT, é porque você tá na manifestação que é da CUT. Se tem um cara pedindo o negócio do golpe de Estado, é porque você tá na manifestação do golpe de Estado. Então, Não. isso, pra mim, me incomoda. Eu prefiro ter as minhas opiniões, tenho o prazer de estar aqui no Morning Show, inclusive dando muitas delas, mas não estarei em nenhuma manifestação, não é nessa e em nenhuma outra. Eu não me Você sinto não à está vontade. preocupada com o STF, por exemplo? O Em STF alguns não te momentos eu preocupa? estou preocupada, em outros eu acho que ele garante aí certas coisas que têm que ser garantidas. Posso explicar por que que eu não vou? Não, achar que Não, faz. peraí. Por favor, pô, eu quero ouvir o Paulinho. Peraí, que Por agora nós vamos gentileza. pra um papo sério aqui. Em primeiro lugar, um puta frio que vai estar na quarta-feira, irmão. Vou colocar Vocês casaco. estão de brincadeira Só uma comigo. roupinha. Chovendo. Eu vou- Pelo amor de 40 Deus. graus aqui, pô. Faça-me o 40 graus favor. sonhando. Pelo Paulo, 12 amor de graus. Deus. Cê é Deus louco. que me livre. Então eu respeito quem vai, admiro quem, enfim, vai Mas lá tu se vai manifestar. arregar para a liberdade cá de chuva. Que arregar pô. pela Verdade. liberdade, Vai sujar o irmãozinho. sapato. Pelo Gente, amor mas de é Deus, uma vai molhar manifestação toda a já minha falando, roupa. Você gente, tá de vai. brincadeira, E o tênis? irmão. E o Vou ficar tênis? enxaguado pro tênis não Bolsonaro pode ficar molhar. feliz comigo. Ah, faça-me o Gente, favor. você me desculpa, mas que bom se que você você que não tá pelo amor de ouvindo Deus. isso aí, se Não pra tem a ver com o você Bolsonaro, não. o problema do Brasil é o STF e a imprensa, meu amigo, você precisa ler muito livro, você precisa ler muito jornal, você Fala precisa um que sair você da, leu. do- Fala da um sua livro aí bolha que do você leu. Zap. Achar que o problema Fala do um Brasil livro que você é o leu. Um STF livro. Eu quero é uma o nome coisa de um livro. inacreditável. Um livro. Mas enfim, esse Ele não lembra. Peraí, Wilson, calma, eu sei que você tá empolgado achando que tá indo defender a liberdade, mas não faz esse discurso que isso aí só Fala quem é um muito livro. radicalizado vai cair. Achar que atacar STF é defender a liberdade é uma coisa inacreditável. Pequeno Agora príncipe, fala vamos pequeno príncipe. achar que uma pessoa que não quer aceitar o resultado da eleição é quem está defendendo a liberdade é inacreditável. Agora, o Bolsonaro, gente, isso aí virou um grande comício no Rio de Janeiro, claro que eu estou falando. Essa movimentação em Copacabana, no Rio de Janeiro, em que seria um ato para comemorar o bicentenário aí da independência, na verdade, isso aí está sendo organizado pelo Bolsonaro para virar um grande comício. E os animadores de comício, os animadores de palco da plateia, vão ser as Forças Armadas. O pior é isso. As Forças Armadas estão se prestando ao papel de animador de comício do Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Eles vão passar com esquadrilha da fumaça, vai ter os navios que sairiam de manhã, vão sair só à tarde para coincidir com o horário do comício do Bolsonaro, da motociata, dos eventos que vão ter em prol dele. Eles vão colocar canhões para disparar a partir de 8 da manhã ali no Forte de Copacabana, para dar tiro a partir de 8 da manhã, de hora em hora, e é para relembrar ali as pessoas de que vai acontecer aquele ato, o comício do Bolsonaro. Portanto, a gente vai ter, mais uma vez, as Forças Armadas sendo usadas em prol de um candidato a presidente, o Bolsonaro. E o que é pior, mais uma vez,
manchando a imagem dela ao se atrelar a um governo decadente que tem tudo para perder a eleição e para ficar na história como o pior de todos, desde a redemocratização. Para muitos até pior do que os da época da ditadura militar. Inclusive, na época da ditadura, esse evento, que a gente vai ter agora como em forma de comício para o Bolsonaro, era um evento cívico-militar. Nem na época da ditadura eles organizaram isso dessa maneira, usando de maneira política como o Bolsonaro está usando. Mas ele vai fazer isso, ele usa o Estado a favor dele, está injetando dinheiro no eleitor com a PEC da bondade e quer fazer o super comício dele agora, usando o Estado, usando as Forças Armadas, e tem tudo realmente para encher de gente, já que será no Rio de Janeiro, Cubaninha, onde ele tem uma plateia mais radicalizada. Expectativas para o 7 de setembro. As pessoas verão você nas ruas? Com certeza, eu estarei. Não posso ver uma manifestação, uma oportunidade de me manifestar que eu estou nela. Acho que é só quem conhecer o sabor de não ter essa liberdade de se expressar, sabe o valor que ela tem. Então eu acho uma pena. Que lindo, que lindo. Por exemplo, a Paulinha, sem ataques aqui, ela falar que ela não vai nenhuma. Mas a Paulinha não foi essa manifestação. Ela não é a favor da liberdade. Não. Paulinha. Não é a favor. Não é isso. Eu acho uma pena. Eu sei que você usou um exemplo. Não é essa não. Você tem o direito de ir na da esquerda. Por exemplo, você se identifica mais com as bandeiras da esquerda. Eu não quero ir nenhuma. Mas eu acho que é uma pena mesmo, porque só quem passou pela... Você assinaria. Só quem passou por essa repressão de não poder se manifestar, de não poder ir às ruas, sabe o valor que tem. Então, para mim, desde os 16 anos, que foi quando eu entrei nessa área mais política, assim, nunca mais consegui sair, porque é uma emoção que eu sinto, é uma coisa, uma vontade que eu tenho de falar e de ninguém calar a minha voz, que é inexplicável. Eu acho que é mesmo por toda a situação de Cuba, enfim, eu fico pensando nos cubanos que não têm essa oportunidade. Não estou aqui fazendo drama. Todo mundo que tem um celular viu, os vídeos das manifestações em julho do ano passado em Cuba, como milhares de pessoas que saíram às ruas foram presas, até menor de idade, foi presa, foi detida, foi afastada da família durante semanas. A família não conseguia contato com alguns jovens porque decidiram sair nas ruas e manifestar o descontentamento com o regime cubano. Então, ver aqui que a gente tem essa oportunidade, muita gente joga fora essa oportunidade de ir às ruas, para mim é muito triste. Sim. E gera uma certa revolta. Então, minhas expectativas para o dia 7... Desculpa te interromper, meu amor. Estávamos falando a respeito do 7 de setembro, certo, Cubaninha? Complementa o seu raciocínio, por favor. Minhas expectativas para o dia 7 é que acredito que as ruas vão lotar mesmo. Pelo que eu sinto, pelo Datapovo, as pessoas estão cansadas e chegaram num nível de cansaço que não aguentam mais, A raiva, ao ver a desonestidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, as prisões ilegais, as buscas e apreensões sem fundamento jurídico. As pessoas estão saturadas disso e estão com medo realmente ao ver a situação da América Latina como um todo e com medo que aconteça o mesmo no Brasil, O que acontece na Nicarágua, o que acontece em Cuba, o que acontece na Venezuela. E o legal do brasileiro, se hoje a gente ainda não chegou num nível assim como a Venezuela, é que o brasileiro ele consegue acordar antes de acontecer a catástrofe. Isso é muito legal na mentalidade do povo. Tanto é que em 2015 o povo se propôs tirar a Dilma e conseguiram tirar a Dilma. Então isso diferencia muito a mentalidade do brasileiro dos outros países da América Latina. Então acredito que o povo vai para a rua, acredito que a chuva é uma coisa mínima, viu, Paulo Matias? A chuva, o frio é uma coisa mínima, porque comparado com a nossa liberdade, com a perda das nossas liberdades, com certeza vale muito mais você ir para a rua, embaixo da chuva, embaixo do sol, enfim, pegar uma gripe, mas defender o que você acredita, ter a oportunidade de defender a tua liberdade, porque o que a gente vê hoje é que quem se manifesta contra os ministros do Supremo Tribunal Federal tem as suas casas invadidas, tem as suas liberdades cerceadas, tem os seus canais do YouTube desmonetizados, que atinge diretamente o bolso para forçar a pessoa a não se manifestar, a não ter esse direito de livre expressão. E até um deputado federal que perdeu aí, que foi para a prisão
por se manifestar contra as arbitrariedades dos ministros do Supremo. Então, as pessoas acordaram. O brasileiro tem consciência política hoje. E eu sempre falo que muito disso se deve ao professor Olavo de Carvalho, que deixou a sua marca registrada. Não está mais entre nós, mas ele fez um trabalho de excelência, né, de conscientizar os brasileiros, os jovens, e foi quem levantou esse movimento conservador, quem acordou os conservadores para o movimento que a gente vê hoje, quem acordou a direita. Então, acredito que dia 7 de setembro vai ser lindo, vai deixar o recado e vai acalar a boca de toda a esquerda e toda a imprensa militante que torce contra o presidente Bolsonaro. E vai ser muito importante para a imagem do presidente no exterior, porque muitos, né, governantes se deixam levar pelas narrativas aí do Fachin, por exemplo, que se reuniu com os embaixadores, se espalhou um monte de mentiras e convocou esses países a aceitarem, na hora, né, que sair o resultado da eleição, aceitarem aí as eleições legítimas brasileiras. Então, esses governantes vão ter a oportunidade de ver que o povo brasileiro está do lado do Jair Messias Bolsonaro. Muito bem, turma, são 10 horas e 58 minutos. Olha, eu super respeito, viu, quem vai pra rua se manifestar. Afinal de contas, nós estamos numa democracia. Mas, para os meus tênis, pegar a chuva é um negócio, assim, horroroso. Isso é pra mim. Eu respeito quem vai e respeito quem não vai também. Paulinho Figueiredo, por favor. Não, imagina isso daqui pegando chuva, meu. Você tá ficando louco. Vamos imagina lá. eles em Cuba. O meu... Bom, em Cuba o pessoal não tem tênis, anda descalço, aí é mais fácil. Eu né? vivo no Brasil. Mas esse aqui nunca vai chegar no lá. Brasil todo mundo tem Eu vivo Nike. no Brasil, pô. Mas Não, vamos lá. mas não em geral como em Cuba. O Brasil tá uma maravilha. Fala, Só Paulinho. Fidelito. Ah, você conheceu, né? Não, bonito o tênis do Paulo. Mas olha, o 7 de setembro, na verdade, para quem está nos Estados Unidos, dia 7 de setembro não é feriado nos Estados Unidos, e então hoje, Labor Day, é feriado aqui e as manifestações estão acontecendo em todo o país. A comunidade brasileira vai estar, eu peguei aqui as cidades, vai estar em Atlanta, vai estar em Boston, vai estar em Margate e região, que é aqui sul da Flórida, perto de Miami, vai estar em Nova York, Nova Jersey e Connecticut, vai estar em Orlando e região, vai estar em Toronto também, vai estar em Washington, Virgínia e Maryland. Importante. E vamos ter várias personalidades passando por lá. Eu também estarei na manifestação aqui daqui a pouco, 13h, aqui no The Event Center, em Margate. Quem quiser mais informações pode procurar no site da YES Brasil. Eu não sei, eu infelizmente não vou poder estar no Brasil, se pudesse iria, porque eu não sei como alguém pode ver o que aconteceu já com, por exemplo, o Alan dos Santos e não se manifestar. Alguém viu o que aconteceu com o Daniel Silveira e não se manifestar, com tantos outros, com Oswaldo Eustáquio, com tantos outros, com os próprios empresários na semana passada que tiveram suas conversas privadas de WhatsApp colocadas na imprensa e foram alvos da Polícia Federal, de operações da Polícia Federal a mando do Alexandre de Moraes. Eu não sei como alguém pode ver todas as violações que acontecem às liberdades de expressão, alguém que se diz amante da liberdade, ver as suas violações à liberdade de expressão e não se manifestar. A gente concorda com todo mundo que está junto dentro de uma manifestação, concorda com tudo? Ora, é claro que não. Em nenhuma manifestação na história. As pessoas que estão indo às ruas, cada uma está indo se manifestar para o que acha mais importante, para o tema que acha fundamental. Agora, há um consenso nessa manifestação de que as pessoas estão cansadas de violações das suas liberdades. O grande tema dessa manifestação de 7 de setembro, e é oportuno que ela aconteça no dia da celebração da independência, é o tema da liberdade. Então, as pessoas que se dizem defensores da liberdade, pode não concordar, você pode dizer, não, leva uma faixa, não apoio o Bolsonaro, mas apoio a liberdade. Não tem problema. Isso é válido. Manifestação é para agregar, vai ter gente pedindo, como a Paulinha disse, golpe militar, sei lá o quê, atos institucionais, é capaz de ter uma meia dúzia, como tiveram em todas as manifestações que eu já fui, mas sempre foi a minoria. O que você vê lá vai ser a mãe da Paulinha, possivelmente, vão ser os tios do Zap, vão ser as pessoas normais vestidas com a camisa do Brasil, manifestando pela liberdade. Agora, se vai estar frio, se vai estar calor, se vai estar chovendo, mas como é que a gente pode colocar isso à frente das nossas liberdades? Uma pessoa, eu acho assim, basta assistir o Winter on Fire, eu não acho engraçado, realmente não acho. Esse tipo de coisa eu não acho engraçado. Eu realmente não acho, porque eu acho um mau exemplo. Não importa o que você acredita. Não importa o que você acredita.
Eu acho que quando você ri da cara das pessoas que estão indo se manifestar, é muito desrespeitoso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é um mau exemplo. Porque, olha, se você não está disposto a ir às ruas para ir contra o governo numa coisa que você acredita, nos valores que você acredita, você está disposto ao quê? Qual é a mensagem que você está dando para as pessoas? De que elas devem aceitar, aí sim, como gado, qualquer coisa que as autoridades impuserem a elas. E isso é ruim. Você deve se manifestar, não importa qual seja a sua opinião política, se você é de esquerda e existe um governo de direita que você não concorda, vá, se manifeste. Isso é democracia. Isso é liberdade. Não existe manifestação antidemocrática por definição. Então, nós vamos fazer isso, nós vamos ficar... as pessoas estão indo se manifestar pela liberdade. Que engraçado. Nossa, que desrespeitoso. Que exemplo horroroso, não importa o seu espectro político. Que exemplo horroroso. Rir da cara das pessoas que estão indo, pais de famílias, as pessoas... Quem são as pessoas que estão dentro dessas manifestações? Não tem ninguém indo lá para receber mortadela, pão com mortadela. Não tem ninguém, não tem ônibus do PT levando ninguém para lá. Não tem, são pessoas que vão espontaneamente, se reúnem e manifestam a sua vontade. Aí pode relinchar o quanto quiser, achar engraçado ou não achar engraçado, mas eu tenho expectativa de que essa será a maior manifestação dos últimos anos no Brasil. Se depender de... Mas vamos voltar a falar de 7 de setembro, porque eu estou sendo acusado neste programa pelo Ursão de ser um negligente, um cara que não está nem aí para a liberdade e um cara que zomba com o povo. Eu estou sendo acusado disso. Um brincalhão. Agora, eu vou dar aqui a minha versão, porque eu não quero de maneira nenhuma criar desavenças aqui nesse programa, mas eu vou dar a minha versão aqui. Em primeiro lugar, vocês que estão convocando para o 7 de setembro, falam em primeiro lugar em liberdade. Mas no fundo, vocês vão gritar mito, mito, mito. Você nunca me viu fazendo. Sim, senhor. É isso que vocês vão fazer no dia 7 de setembro, irmãozinho. Olha nos meus olhos aqui. Primeiro vocês colocam Cuba. Primeiro vocês jogam Cuba. Mas quando tá lá no meio, começa todo mundo mito. E aí a galera que tá lá, por muitas vezes, se vê justamente, dentro de um ato de campanha política. Então, peraí, eu respeito quem vai e acho que todo mundo, tem o direito de... Você quer vestir a camiseta do Bolsonaro, você quer vestir o que você quiser, nós vivemos numa democracia, isso é maravilhoso. Eu adoro quando as pessoas saem na rua para participar, só que eu acho o seguinte, quem não quer ir... Mas se estiver chovendo, não. Quem não quer ir, por várias razões, inclusive pelo meu tênis, querido. Respeita os sneakerheads, tá? Inclusive pelos meus motivos específicos, tem que ser respeitados também. Ponto. É respeito de um lado, respeito do outro. É ou não é, turma? Completamente a favor do que você disse. E detalhe, o Paulinho tá sendo brincalhão. Tá sendo brincalhão. Tô puxando saco porque foi legal. O Paulinho foi brincalhão. E o Paulão Ursão ficou apelão. Você tá brincando com um assunto sério. Ô, Ursão, primeiro, ninguém fez piada com os manifestantes ou com quem tá indo até lá. Foi uma brincadeira com o tema, só para deixar mais leve, mas ele não tá fazendo piada com os manifestantes. Até porque a verdadeira piada é você, de fato, ir para uma manifestação que é um comício pró-Bolsonaro contra o STF e achar que tá defendendo a liberdade. Achar que você, ao se colocar a favor de Daniel Silveira e contra Alexandre de Moraes, tá defendendo a liberdade. Isso, para mim, é a verdadeira piada. Achar que defender um presidente... Isso é porque ele não está debochando dos manifestantes. Não, eu tô debochando agora. Está dizendo que os manifestantes são uma piada, mas ele não está debochando, não. Eu tô debochando de quem acha que está defendendo a liberdade. Eu tô. Quem acha que está indo para lá, se você está indo para o comício do Bolsonaro, achando que atacando o STF, defendendo Daniel Silveira, você esse em específico, que não são todos que se adequam a esse perfil que eu estou dizendo, se você esse está indo lá por isso, me desculpa, a verdadeira piada é achar que você está defendendo a liberdade. Muito pelo contrário, você está sendo usado por pessoas como Ursão, que tenta colocar sempre o público... Ou seja, está chamando de burro porque vai pra rua. Olha como é que manipulado. Então, são manipulados. Estão sendo manipulados. Você me desculpa, acreditar que defender de achar que é mais o STF, atacar o STF, atacar a imprensa... Galera, eu tô falando, Ursão. Calma, tô falando. Você vai poder me atacar e colocar o público contra mim.
mim, como você sempre faz. Já vai ser sua vez de fazer o seu joguinho. Deixa eu falar, meu amigão. Se você está sendo manipulado por um discurso que você acha que atacar STF, atacar Alexandre de Moraes é defender a liberdade, você sim está sendo usado para atacar o sistema eleitoral, para fazer com que o Brasil caia no ranking da democracia como caiu, para fazer com que o Brasil tenha que apelar para ajuda externa e pressão externa para manter aqui pelo menos um ar de democracia. A gente nunca passou por isso. Esse tipo de ação do Bolsonaro, o 7 de setembro passado, que ele quer repetir agora, são movimentos que são vistos como antidemocráticos. Eu não sei se nesse ele vai repetir a fórmula do passado, mas o 7 de setembro passado, que ele levou os caminhoneiros, que ele levou o caminhão, que teve até uma comemoração por um estado de sítio, que eles acharam que tinha sido decretado, que ia ser o início do golpe. Eu não sei se vocês lembram desse vídeo, do acampamento dos caminhoneiros gritando, conseguimos, porque caíram numa pegadinha. Esse movimento que aconteceu no ano passado, que tem gente que está indo para tentar repetir agora, é um movimento antidemocrático. Estou dizendo que todos estão indo pensando nisso? Claro que não. Mas tem gente que está acreditando nesse discurso de que o Daniel Silveira é um defensor da liberdade, que o Alexandre de Moraes é o que tem que ser atacado. Esses estão sendo sim manipulados. Paulinho, eu vou passar a palavra para você agora, te fazendo uma pergunta. Você que é um cara que entende disso, e eu respeito a opinião de todos vocês aqui, mas essa manifestação é pela liberdade, certo? É isso que vocês estão trazendo, que essa manifestação seria uma manifestação pela liberdade. Se é pela liberdade, como é que vocês podem querer obrigar alguém a ir? E que liberdade? A gente colocou uma arma na tua cabeça? Não colocou uma arma, mas... Agora, é desrespeitoso as tuas risadinhas em relação às pessoas que vão. E esse aqui falando que as pessoas que vão são manipuladas. Ou seja, tá chamando a pessoa de burra. Eu sou uma burra porque eu vou na manifestação. Tem que quem quiser. Quem não for também... As pessoas não podem pensar por si só? Não podem pensar por si só, mas o meu ponto é o seguinte, se você não for, você é um inimigo da liberdade? Não, você não é inimigo da liberdade. Você só é conivente com o que está acontecendo. Apenas isso. Agora, a gente defende a liberdade. O Bolsonaro não tá colocando arma na tua cabeça, como aconteceu em ditadura, pra você sair pra manifestação. Se eu não vou nessa... É isso que eu quero entender, Paulinho. Se eu não vou, por exemplo, nessa manifestação, ou qualquer outro que também não vá nessa manifestação, tô pegando aqui o meu caso específico. Tipo que Paulinho, também não vou. Já estão bravos aqui na internet com isso. Significa que eu sou anuente com, por exemplo, a operação que houve com os empresários. Eu sou um cara anuente nesse sentido? Tá errado isso, meu. Não é por uma manifestação física. Você zombar quem isso é que vocês querem obrigar as pessoas a irem na manifestação. Tá errado. Olha só. Tem que deixar leve o programa. Falar que tá vamos lá. Eu quero só ouvir o Paulinho. Peraí. Ele acha mesmo que o público ele é manipulado pela gente. Eu, Figueiredo, o Jair Bolsonaro, a gente manipula as pessoas. Calma, pela ordem aqui. Era a vez do Paulinho. Paulinho, me responde. Por favor, a palavra é sua. As duas coisas são verdade. Que você está sendo anuente e omisso com os desmandos que estão acontecendo no Brasil e que você tem o direito de não ir à manifestação e, portanto, ser omisso. As pessoas têm o direito de serem omissas. Existe o pecado da comissão e o pecado da omissão. Os dois são pecados. Você não ir à manifestação e não vocalizar as suas vontades, e eu entendo que você o fez num tom de brincadeira, mas eu achei inoportuno, dizendo que era por causa do tempo, por causa do frio, etc, etc. É sim omissão. Eu vou usar duas frases aqui de duas das maiores influências intelectuais que eu tenho. A primeira é do Jordan Peterson, que diz o seguinte: se você tem alguma coisa a dizer, o silêncio é uma mentira. E a segunda frase é do professor Olavo de Carvalho, já citado aqui pela Zoe, que diz que a moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. E as duas frases são corretas. As pessoas vão sim às ruas e não vão às ruas porque o Paulo Figueiredo está falando para as pessoas irem às ruas. Ora, que visão infantil. Ora, como se eu tivesse o poder, ou o Bolsonaro, como se eu tivesse o poder de convocar as pessoas às ruas. Ora, quem sou eu? As pessoas estão indo às ruas porque elas estão insatisfeitas. Eu não preciso colocar o público contra o Guga. Eu não preciso falar para as pessoas irem às manifestações pura e simplesmente. Eu não vejo esse tom de superioridade que jornalistas de QI médio acham que tem em relação ao povo. Pessoas que são completamente ignorantes sobre a maioria dos temas e ainda acham que o povo é um gado, ficam chamando o povo de gado, de massa de manobra o tempo inteiro, como se as pessoas não tivessem as suas próprias opiniões, como se as pessoas fossem incapazes de formar os seus próprios juízos. Ora, eu por exemplo, uma coisa que eu me coloco, Paulo, sempre contra
é a mitificação da figura do Bolsonaro. Eu sempre falo, não é contra e a favor, as coisas não são binárias, as pessoas têm defeitos, Bolsonaro erra, eu canso de apontar os erros dele. Você nunca vai me ver gritar o nome mito, mito, mito. Agora, que existe uma convergência entre as pessoas que têm a liberdade como um valor fundamental e aquele que é o único que tem se colocado contra a violação dessas liberdades, e eu posso enumerar aqui, por exemplo, aquele que era contra trancar todo mundo dentro de casa e impedir o trabalhador de conseguir o seu sustento, aquele que era contra segregação apartheid vacinal no Brasil, aquele que é contra censura prévia em rede social, aquele que é contra prisão de parlamentar, aquele que é contra prisão de jornalista, que há uma convergência entre as pessoas que enxergam estes valores e essas liberdades e aquelas que defendem o Bolsonaro. Ora, isso é uma coisa evidente, não tem nada a ver com manipulação, não é porque as pessoas são ignorantes, é justamente porque as pessoas são sábias, muito mais sábias do que a maioria dos jornalistas, muito mais sábias do que uma elite soberba que acha que sabe tudo, o que o Thomas Sowell chamou de os ungidos. Desculpa aqui citar autores que acho que talvez o cérebro do Google entre em curva. Mas o Thomas Sowell tem um livro chamado Visão dos Ungidos, que explica justamente esse tipo de narrativa. O Olavo de Carvalho. Esse tipo de coisa. Se você ler um livro do Olavo de Carvalho, você vai ter um Carvalho derreteu meu cérebro. Vai mesmo. Você lê o Jardim das Aflições. Eu pago R$5.000 para você ler o Jardim das Aflições. Que referência maravilhosa. Turma, deixa eu só pedir uma coisa para vocês. Prometo, a gente pode voltar nessa questão, Paulinho. Por que você tá tão nervoso, Paulinho? Vai tomar um chá. Só me dá um minutinho. Eu preciso de... Muito bem. Cubaninha, vamos voltar para o tema de 7 de setembro? Acho que todo mundo... Você comentou, Paulinho, a respeito do Sérgio Moro? Comentou, né? Ela. Faltava você, por favor. Não, eu queria... Se quiser falar de 7 de setembro, tentar podemos lembrar resgatar. aqui o que o Guga falou, mas a palavra que me pegou mais foi que ele falou de antidemocrática, que é uma manifestação antidemocrática. Uma manifestação onde as pessoas clamam por liberdade, são pró-armamento, sobre o cidadão de bem se armar, são contra a legislação das drogas, são contra ditaduras como a de Cuba e da Venezuela. Isso para o Guga é ser antidemocrático e são a favor do aperfeiçoamento do sistema eleitoral. Todas essas pautas são antidemocráticas. O que é democrático é você ir para a rua, chamar o presidente da República de fascista, nazista, de que matou gente na pandemia, não gosta dos esquerdistas, manda prender. Isso é a favor da democracia. Depredar patrimônio público é democracia. Agora, o povo de bem, que vai com idosos, as mensagens que eu estou recebendo aqui das pessoas perguntando, jovens, aliás, da minha idade, perguntando que horas que vai ser a manifestação. Na Paulista, que querem levar seus avós de 80 anos. Olha isso. Ou seja, os patriotas que vão para a rua dia 7 de setembro não são vândalos igual os esquerdistas que saem para a rua para fazer baderna. Não, são pais de família e não vão não recebem para estar lá. Estão lá porque acreditam mesmo nas pautas que defendem. Então, são idosos, são crianças, são pais de família, mães de família, que estão indo às ruas, estão deixando o conforto dos seus lares para pedir liberdade. E para pedir uma coisa simples, Alexandre de Moraes e ministros do Supremo Tribunal Federal, façam uma coisa básica que o cargo de vocês pede, que é interpretar a Constituição Federal. Apenas isso. Para o Guga, isso é ser antidemocrático. Pessoas de 80 anos indo às ruas para pedir liberdade. O que é democrático para eles são os vândalos da esquerda depredando patrimônio público e fazendo quebradeiras de vidros de lojas e chamando o presidente da República de genocida. Olha a distorção da realidade dos esquerdistas. Muito bem. Paulinho, vamos falar mais de 7 de setembro. Você tem mais algum ponto importante para trazer aqui? Não, meu ponto principal é, de novo, conclamar que as pessoas considerem a possibilidade de ir se elas acharem que existe alguma coisa que elas querem manifestar, é isso. E um ponto de união, Paulo, eu falo que é um ponto de convergência. Eu não acho que é um momento de
única e exclusivamente você apoiar o presidente Bolsonaro. Não acho que seja sobre isso as manifestações, embora reconheça que a maior parte das pessoas que estarão lá são favoráveis ao Bolsonaro. Quem for contra o Bolsonaro pode levar uma plaquinha dizendo sou contra o Bolsonaro, mas estou contra o Alexandre de Moraes também, porque a pessoa pode ser as duas coisas. Eu acho que você, por exemplo, não é um bolsonarista, sem dúvida nenhuma, mas eu acredito, e por isso que eu falo isso aqui, eu acredito piamente na sua defesa convicta das liberdades. Acho que você é uma pessoa, e você pode falar porque você está aqui no ar, mas eu acho que você é uma pessoa que preza pelas liberdades individuais, preza pela liberdade de expressão, é preocupado com os avanços e os abusos. Você falou uma frase aqui agora, muito boa. Pode ter certeza de que se o Lula for eleito, Dallagnol, Moro e Bolsonaro serão perseguidos. Ora, nós queremos viver num país onde as pessoas são perseguidas? Nossa. Nós queremos viver nesse país? Isso não é algo que nós devemos nos preocupar e nos manifestar contra? Então, eu tenho enorme preocupação. Nós vimos o que aconteceu com a Inês na Bolívia. Nós estamos vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos contra o Donald Trump e o fenômeno mundial de criminalização das opiniões de direita. Nós estamos vendo isso acontecer. O Brasil é o paraíso pelas fragilidades institucionais e pela concentração de poder no Supremo Tribunal Federal, ocupado por pessoas colocadas lá pela esquerda. O Brasil é o paraíso para a perseguição através do aparato judiciário acusatório de opositores. O Brasil é o paraíso para isso. Então, todos nós temos que estar com essa preocupação. Turma, nós estávamos falando a respeito do 7 de setembro, ficou faltando a palavra de Gustavo Noblar. Gente, o Jair Bolsonaro, que está dizendo que está fazendo essa manifestação para defender a liberdade, é o mesmo que sempre atacou a democracia. Não custa lembrar a frase famosa dele. Através do voto você não vai mudar nada nesse país. Nada. Absolutamente nada. Só vai mudar, infelizmente, se um dia nós partirmos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo o trabalho que o regime militar não fez. Matando uns 30 mil. Começando com FHC. Não deixar para fora não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. E tem uma série de frases do Bolsonaro favorável à ditadura, favorável a golpe militar, até mesmo a torturador. O ídolo dele é o Brilhante Ustra, o único militar condenado por tortura no Brasil. Esse é o perfil de Jair Bolsonaro, o mesmo que agora, como presidente, não aceita resultado de eleição. Ficou ameaçando, fez o Brasil regredir no ranking da democracia. É o mesmo que criou uma linha com a Damares para denunciar professor em sala de aula, dizer que é doutrinador. É o mesmo que fez um dossiê de servidores antifascistas para atacar os antifascistas. Ele persegue quem ele vê como adversário. Ele cala, ele censura, ele persegue servidor, ativista, jornalista, professor e cientista. Se você está indo para o 7 de setembro achando que junto dele, atacando o STF, você está defendendo a liberdade, reflita. Reflita que você está sendo usado.